Olá e bem-vindos à nossa quinta aula, Clareza no Atendimento com a Lume. Hoje nós iremos falar sobre mentalidade empreendedora. Iremos aprender alguns conceitos financeiros que nos ajudam a identificar alguns gargalos no nosso sistema financeiro e, quando identificados, nós podemos potencializar nosso faturamento ou melhorar a nossa consulta. Nós sabemos que quando nos tornamos fisioterapeutas, muitas vezes nós não aprendemos nada, né, sobre administração de consultório ou de empresas, uma administração de clínicas, mas nós temos que nos lembrar que fisioterapeutas são empresários, nós somos profissionais autônomos, né, muitas vezes, ou donos de clínicas. Então não é só atender o nosso paciente, né, nós temos um pequeno negócio em mãos. E muitas vezes é difícil deixar o nosso negócio na mão de outras pessoas. Eu sei que pode ser até financeiramente complicado nós termos uma empresa de contabilidade, uma empresa, de marketing, enfim, né. Então, muitas vezes, nós mesmos temos que fazer essa parte. Então, ao mesmo tempo, você é clínico, né, então você é prestador de serviço, você é diretor de marketing, você é gestor de experiência, então você tem um relacionamento com o seu paciente, você é financeiro, você precifica a sua consulta, você tem o controle financeiro e você também é o comercial, porque você que fecha os seus planos de tratamento, você que lida com os clientes diretamente fazendo vendas, né? As fidelizações, as reativações de cliente. Então, não é só atender pacientes, nós somos uma empresa que funciona dentro de uma pessoa só, né. E a gestão ela tem que ser uma coisa simples, né. Então nessa aula eu vou tentar passar da maneira mais didática e simplificada possível, na linguagem do fisioterapeuta, tá, para mostrar com alguns exemplos simples, conceitos que, quando entendidos, eles vão melhorar muito o seu negócio. E quais são esses conceitos? Ticket médio, taxa de retorno, custo por aquisição de clientes e o LTV. Então, nós começaremos com o ticket médio. O que é o ticket médio? Ele é o valor médio que cada paciente deixa com você ao longo de um tratamento. Então, vamos supor que você cobra R$ 120 por sessão. O paciente A, ele fez uma sessão, então ele teve um gasto de R$ 120. O paciente B fez 5 sessões, gastou com você R$ 600. E o paciente C fez 8 sessões, ele gastou com você R$ 960. Nós teremos que um faturamento total ali no final do seu mês de R$ 1.680. Para eu calcular o meu ticket médio, eu utilizo o valor desse faturamento dividido pelo número de clientes que eu tive. Então, o ticket médio nesse caso vai ser 1.680 dividido por 3, que seria 560. Ou seja, em média, quando eu consigo um novo paciente, ele tende, em média, a gastar R$ 560 comigo. Ou eu posso visualizar o ticket médio de uma outra perspectiva. Então eu poderia, por exemplo, se eu tivesse, valores de sessões diferentes, então vamos supor que eu atendo e cobro R$ 100 da minha consulta de massagem terapêutica e a minha consulta de osteopatia eu cobro 200. E aí eu faço, né, quando eu somo todos os clientes que eu atendi, cada um pode ter feito um tipo de sessão. Então, qual que vai ser o meu ticket médio do meu número de sessões? R$ 150, né? Então, 100 mais 200, R$ 300, dividido por 2, eu tenho um ticket médio de R$ 150. Então, eu sei que, em média, novos clientes vão gerar para mim, ou novas consultas, outras consultas, vão gerar para mim R$ 150. E por que que isso é importante? Porque se você quer faturar mais, só que você não quer captar novos clientes, você quer atender menos pessoas, você precisa aumentar o seu ticket médio. Ou seja, fazer com que cada paciente permaneça com você por mais tempo e enxergue mais valor. E isso inclui até subir o valor da sua sessão, você vai conseguir aumentar esse ticket médio também. Já a taxa de retorno, ela é a porcentagem de pacientes que voltam a fazer o tratamento com você depois de um tempo. Por exemplo, você atende 10 pacientes em janeiro, só que só 3 deles voltam em junho para tratar de uma nova queixa.
ou fazer uma revisão, né, ou uma reavaliação, fazer uma preventiva, né? Ou uma dor que ele tem que estar recorrente. Então, a sua taxa de retorno é 3 dividido por 10, que é igual a 30%, 0,3 ou 30%, tá? Então, por que que ela é importante? Porque o paciente fiel, ele é melhor do que um paciente novo. É muito mais fácil você reconquistar um paciente que já foi seu, que sabe da qualidade do seu atendimento, do que ficar caçando um monte de clientes novos por aí. Um exemplo prático, né? Se eu preciso encher minha agenda com 10 pacientes por dia, no final da semana eu terei atendido 70 pacientes. Ou eu posso atender 30 pacientes duas vezes, né? Duas a três vezes ali. Então, isso faz com que eu não precise de tanta gente assim, mas que os pacientes que estão comigo venham mais vezes, certo? Que os pacientes que já estão com você confiam em você. Isso não exige tanta explicação nova ali em torno da sua consulta e ele paga com menos objeção, porque ele já valoriza a sua consulta. Então, aumentar a sua taxa de retorno é fazer você crescer, só que com muito menos esforço. E por que que a gente tem que calcular? Porque se eu vejo que minha taxa de retorno está baixa, eu não tenho que ficar pedindo para o meu paciente voltar e ficar tirando dinheiro dele. Não é isso, né? Porque se ele melhorou, maravilha, não precisou de retorno, tá ótimo, né? Mas eu preciso saber se ele melhorou ou se ele não melhorou. Eu tenho que ter essa informação para saber o porquê que ele não retorna. Por que que depois de 6 meses ele foi com outro fisioterapeuta e não foi comigo? Né, o que que eu fiz de errado? Ou qual expectativa eu não alinhei com ele, né, não que necessariamente você tenha feito algo errado, mas qual expectativa eu não alinhei com ele? Então, é mais um ponto super importante para calcularmos. Já o custo por aquisição, ele é o quanto você gasta para atrair e fechar um paciente novo. Então, por exemplo, quem faz divulgação no Instagram ou tem uma equipe de marketing, faz pagamentos, né, para tentar conseguir os clientes, por exemplo, então você investe R$ 300 em tráfego pago no Instagram e você ganha 50 seguidores. E aí, desses 50, 10 marcaram uma avaliação, porém só 5 fecharam a consulta. Então, com R$ 300 que você pagou, o seu custo por aquisição de cliente foi de R$ 60. Então, cada cliente custou para você R$ 60. E por que que é importante a gente ver o CAC, né? Porque se você cobra 120 da sua sessão e você gastou R$ 60 com aquele novo paciente, sobrou para você só R$ 60. Porém, se ele fez 5 sessões, você vai faturar quanto? R$ 600. Então, 5 vezes 120 vai dar R$ 600. E aí o CAC vai valer muito a pena. O custo por aquisição daquele paciente foi de R$ 60. Porém, ele gastou R$ 600 com você. É como se você tivesse investido R$ 60 e aquilo valorizasse 10 vezes, né? Só que ele não deve ser analisado de forma isolada, e sim com o próximo conceito, que é o LTV, ou Lifetime Value, que é o valor total do paciente, o quanto, em média, cada paciente deixa no seu consultório ao longo da vida. Então, por exemplo, a gente vai falar agora de um paciente. Ele fez 10 sessões a R$ 120. Depois de um ano, ele volta e faz mais 5 sessões. Depois ele vai e ele indica amigos que também fecham pacotes e vão gerando valores indiretos, certo? Então, o LTV desse paciente vai ser R$ 1.800, que foi o número de sessões que ele fez com você, mais o número de todas as sessões das indicações que ele gerou para você. Então, é o valor total que ele representa para o seu negócio. E é muito importante a gente saber o nosso LTV daquele paciente, né? Para a gente parar de pensar na consulta como sendo só uma e começar a pensar num relacionamento, numa fidelização e boas experiências, porque a gente precisa cuidar bem daquele paciente. Ao longo do tempo, ele vai deixando mais e mais dinheiro com você, né? E se você atende ele de forma ética e marcando as sessões conforme ele precisa e não vendendo pacotes que ele não precisa, né?
mas ele confia em você, inclusive nessa parte financeira, ele vai valorizar muito mais a sua consulta e vai indicar mais, o LTV dele vai ser enorme. Então, pacientes que têm um LTV grande, né, no seu consultório, você deve saber cuidar muito bem. Então, pessoal, crescer ele exige estratégia, né? Se você quer crescer sem esgotar a sua energia, você vai precisar de processos, né? Então, como dissemos em todas as outras aulas, o atendimento não pode ser só improviso. E a captação não precisa ser sorte, né? Ninguém vai tropeçar e cair na frente do seu consultório e falar, quero uma sessão. As vendas, elas não podem depender só de promoção ou da boa vontade do paciente. Você tem que buscar esse paciente, você tem que manter a qualidade do seu atendimento para que todo mundo que já é atendido por você, já está no seu consultório, para que seja, para que continue, né? Para que se mantenha, para que fidelizem. E aí você vai precisar de um modelo de consulta claro, igual eu te mostrei na aula passada, materiais e recursos visuais que vão reforçar a sua comunicação. Então, mais um ponto ali da valorização da consulta. Uma estratégia de relacionamento pós-consulta, igual vimos na aula passada. Um ciclo de reativação de pacientes. Então, às vezes, fazer alguma campanha pontual, um conteúdo, uma mensagem direta para aquele paciente falando: Ó, eu tô aqui, né? Lembra que você já fez sessões comigo? Você está precisando de ajuda, né? Então, quem não é visto não é lembrado, né, pessoal? Então, a gente tem que estar em constante divulgação do nosso trabalho, seja ela a forma que vocês preferirem, né? E ser modelo de conteúdo no Instagram que posicione você como autoridade. Mesmo que você tenha poucos seguidores, mas que você tenha seguidores fiéis. Afinal, você é a sua empresa, né? Então, um atendimento claro, bem estruturado e com boa comunicação aumenta o ticket médio, a taxa de retorno e o LTV. E uma experiência confusa, corrida, genérica, pode diminuir esses indicadores, mesmo que você tenha bons resultados clínicos, mas muitas vezes as pessoas esquecem de você. Então, o fisioterapeuta que deseja crescer, ele precisa parar de pensar como funcionário de si mesmo e começar a agir como alguém que constrói uma clínica que sustenta a sua vida com previsibilidade, estratégia e propósito. Então, você é a sua empresa, né? Não podemos nunca nos esquecer disso. E esse foi um pouquinho dos conceitos mais importantes que nós poderemos utilizar na parte financeira. Seguimos para a nossa próxima aula, aula 6, que será a última aula do nosso curso, e espero ter ajudado. Nos vemos em breve.